Olá pessoal, hoje vamos falar da equação de Boltzmann e de um método numérico derivado dessa equação chamado Letzy-Boltzmann. Vamos apresentar também algumas aplicações dessa metodologia. Nas últimas aulas nós exploramos a teoria elementar do transporte. Lá nós vimos como que nós podemos relacionar o transporte microscópico ao transporte macroscópico de massa, de quantidade de movimento de energia. Lá nós determinamos os coeficientes de transporte como coeficiente de viscosidade, coeficiente de condutividade térmica e o coeficiente de autodifusão ou difusividade entre dois gases. A abordagem que a gente considerou lá foi uma abordagem não tão rigorosa de um ponto de vista matemático. Mesmo assim, a gente conseguiu entender bem quais são os mecanismos essenciais, quais são os mecanismos básicos que resultam no transporte macroscópico. Se a gente quiser analisar isso de um ponto de vista mais rigoroso, nós precisamos utilizar a equação de Boltzmann, que nos fornece uma maneira de determinar qual é a evolução da função de distribuição para gases que estão fora do equilíbrio. Essa teoria ela permite, por exemplo, que a gente determine os coeficientes macroscópicos, os coeficientes de transporte, com aqueles fatores numéricos corretos, né, de acordo com o que se espera a partir dos resultados experimentais. Então isso foi um dos resultados que a gente viu, resultados da abordagem que a gente considerou na determinação dos coeficientes de transporte. A gente viu que tinha alguns fatores numéricos, né, que não batiam com os fatores que a gente observa experimentalmente. Para a determinação da equação de Boltzmann, a gente vai fazer as seguintes suposições. Primeiro, vamos considerar o gás rarefeito. Isso significa que o livre caminho médio ele é muito maior que o comprimento efetivo associado às forças intermoleculares. Então, o comprimento de ação das forças é pequeno quando a gente realmente considera a distância entre colisões sucessivas. Essa consideração ela permite que a gente utilize um princípio do caos molecular. E esse princípio diz que as velocidades na colisão, as velocidades das partículas na colisão, elas estão completamente descorrelacionadas. Isso significa que após a colisão de duas partículas, essas partículas colidirão com tantas outras moléculas que, se elas se encontrarem novamente, elas não vão carregar nenhuma informação relativa àquela colisão inicial. Então, essa memória ela é perdida ao longo do tempo em função da enorme quantidade de colisões que essas partículas terão. Outra hipótese que é considerada é que o livre caminho médio ele é muito menor que qualquer comprimento macroscópico, de modo que os efeitos de parede ou de qualquer geometria que venha a estar no sistema possa ser desprezado. Também consideramos que as componentes da posição, as componentes de velocidade e do tempo são variáveis independentes da função de distribuição. Para determinar a equação de Boltzmann, para derivar a equação de Boltzmann, considere que nós temos o número de partículas no volume do espaço de fase, ele é definido em termos da função de distribuição, como a gente viu anteriormente, dessa forma aqui. Olha. Então, o número de partículas é a função de distribuição, nesse caso ela não está normalizada para o número de partículas por unidade de volume, vezes a função de distribuição vezes dr3 vezes dv3. Então, lembrando que essa dr3 dv3 é o volume no espaço de fase. É um volume representado em duas dimensões, onde dr3 é equivalente a dx, dy, dz, é um elemento de volume no sistema cartesiano, e dv3 aqui, ele é um elemento de volume no espaço de velocidades, ou seja, dvx, dvy
dVz. Então é uma maneira esquemática de a gente representar esse sistema de partículas em termos da posição e da velocidade. Então, num determinado intervalo de tempo, melhor dizendo, nós temos então que o número de partículas ele pode ser representado dessa forma. Para deixar um pouco mais compacta essa nossa linguagem, vamos considerar que esse elemento dr3, dv3, ele é representado apenas por um dmi, né, um volume do espaço de fase. Após um determinado intervalo de tempo, haverá uma alteração do número de moléculas nesse elemento de volume. E essa alteração ela ocorre devido às colisões moleculares. Então, nós podemos escrever que a diferença entre o número de partículas antes e depois, né, do tempo dt é dado por essa relação aqui. E que no intervalo de tempo t mais dt, a função de distribuição de equilíbrio ela é escrita dessa forma. Dependendo então da posição r mais dr, da velocidade v mais dv e do tempo t mais dt. Da mesma forma, esse elemento de volume ele se altera ao longo do tempo. Então a diferença entre as duas quantidades é justamente, né, a variação do número de moléculas que nesse volume do espaço de fase. Nós não vamos apresentar todos os detalhes envolvidos nessa distribuição. Nosso objetivo aqui é passar isso de maneira bastante breve. Então, se vocês tiverem interesse na demonstração detalhada, nosso livro-texto, o livro do professor Gombosi, ele detalha cada um desses passos de maneira muito clara. Então, eu recomendo, caso vocês tenham interesse. Então, lá, por exemplo, a gente verifica que essa diferença entre o número de partículas no intervalo dt, após o intervalo de tempo, pode ser escrita dessa forma a partir de uma expansão em série de Taylor. Da mesma forma, a gente consegue mostrar que esse volume do espaço de fase no tempo t mais dt ele é igual ao volume do espaço de fase no tempo dt. Então, essa equação diferencial que é obtida então a partir de uma expansão em série de Taylor, considerando apenas termos de primeira ordem, ela pode ser escrita então como algo relacionado à taxa da mudança da função de distribuição em função das colisões e que a gente relaciona com um operador de colisão, com um termo de colisão representado aqui então por df dt. Como essa igualdade ela é válida para intervalos de tempo e volumes arbitrários do espaço de fase, nós podemos obter essa equação aqui. Essa é justamente a equação de Boltzmann. Então ela relaciona a variação da função de distribuição ao longo do tempo, analisa, inclui a variação da função de distribuição no espaço, né, e em função de forças que podem ser aplicadas sobre as moléculas, em função de forças externas, né, onde nós temos aqui o efeito da aceleração. Então isso aqui, o termo de colisão, ele é um termo que leva em consideração todas as características microscópicas, né, associadas a um determinado gás. E a gente pode concluir o seguinte, que quando o efeito das colisões é nulo, nós temos uma condição de equilíbrio. Quando o operador de colisão, o termo de colisão, ele é igual a zero, nós podemos dizer que realmente o gás está em equilíbrio. Não significa que não existam colisões, significa que o efeito líquido nas colisões é zero. As seguintes hipóteses podem ser consideradas para a determinação do termo de colisão. Então, o gás ele é considerado como rarefeito, apenas colisões binárias são significativas, as velocidades de duas moléculas estão descorrelacionadas, isso tem a ver com a hipótese do caos molecular que a gente discutiu anteriormente,
As moléculas, as forças de interação apresentam simetria esférica. Apenas a mecânica clássica não relativista é aplicável, ou seja, estamos considerando velocidades características muito menores do que a velocidade da luz. O efeito das forças externas durante o processo colisional ele é desprezível. Também assume-se que F não varia dentro daquele intervalo de tempo de colisão e também não varia numa escala comparável à distância efetiva de atuação das forças intermoleculares. Em 1872, o Ludwig Boltzmann apresentou a seguinte equação que permite descrever como é que é a evolução espacial e temporal da função de distribuição. A princípio, essa equação é aplicável a qualquer situação, para qualquer gás que esteja fora de equilíbrio. É uma equação bastante geral. É uma equação, do ponto de vista matemático, não linear, ela é íntegro diferencial, possui 7 variáveis independentes, x, y, z, vx, vy, vz e o tempo. Ela envolve termos não lineares, uma vez que apresenta aqui produto de funções de distribuição. Essas funções de distribuição estão associadas a partículas, a grupos de partículas antes e depois do tempo colisional. Veja que a função de distribuição apresenta várias quantidades que nós exploramos ao longo do nosso curso, como o ângulo de espalhamento, como a seção diferencial de choque. Então, isso aqui é resolvido considerando todos os planos possíveis de colisão, como nós vimos, isso é representado pelo epsilon. Então, é uma equação bastante completa, que apresenta muitos detalhes, considera muitos detalhes microscópicos envolvidos na interação entre duas partículas. Aqui a gente tem uma noção da aplicabilidade dos diferentes modelos matemáticos que nós temos à disposição. Isso em termos do número de Knudsen. Como nós vimos na última aula, o número de Knudsen é uma relação entre um comprimento microscópico e um comprimento macroscópico. Então, o comprimento microscópico é o livre caminho médio. O comprimento macroscópico é qualquer comprimento característico do problema em questão. Então, como o diâmetro de um tubo pelo qual o gás escoa, o tamanho de uma asa e assim por diante. Quando nós temos uma situação onde o livre caminho médio sobre o comprimento macroscópico tende a zero, a gente pode aplicar as equações de Euler e equações de Navier-Stokes. Essa é a situação que é considerada pela mecânica do contínuo. Quando nós vamos para uma situação onde o Knudsen é muito maior do que 1, ou seja, quando essa dimensão microscópica é muito maior que a dimensão macroscópica, nós temos o chamado escoamento molecular livre, onde as colisões entre as moléculas não interessam. O que interessa na descrição do problema, como nós vimos na aula anterior, de maneira breve, são aquelas colisões que consideram partícula-parede, uma vez que as colisões entre moléculas são muito raras. Numa situação intermediária a essas situações, o escoamento com Knudsen tendendo a zero, o escoamento com Knudsen tendendo ao infinito, está o escoamento de transição, onde a hipótese de não escorregamento já não é mais válida. E a gente precisa incluir essa informação para a gente poder determinar os perfis de velocidade associados a um determinado problema. Então, a consideração do escorregamento já envolve outros dados experimentais, mais informação, como nós vimos, envolve o coeficiente de acomodação. Então, veja que a equação de Boltzmann ela é aplicável em toda a faixa de Knudsen. Ela é uma equação bastante poderosa desse ponto de vista. Inclusive, para Knudsen tendendo ao infinito, a gente consideraria a equação de Boltzmann sem colisão. O problema é que a equação de Boltzmann ela é difícil de a gente resolver. Ela apresenta muitos detalhes e tende ainda a ser mais complicada quando as moléculas são moléculas poliatômicas, são moléculas que justamente não apresentam essa simetria esférica. Mesmo assim, existem ainda modelos de termos de colisão, de operadores de colisão, que permitem a solução de vários problemas em engenharia. Um método numérico que se baseia na equação de Boltzmann é o método Lattice-Boltzmann.
ele considera um número limitado de velocidades possíveis, ou seja, ele apresenta uma discretização do espaço de velocidades e discretiza também o tempo. A demonstração, né, que o método Letts-Boltzmann ele pode ser derivado justamente da equação de Boltzmann, ela foi fornecida por volta de 1997 pelo Reilu, e mais tarde ela foi reanalisada, né, considerando já uma análise mais ampla para modelos que envolvem gradientes térmicos. Isso foi feito lá pelo professor Felipe, né, e alguns colaboradores. Então, o professor Felipe foi nosso professor, ele foi meu ex-orientador, ele foi professor da UFSC até pouco tempo atrás. E então ele hoje é um professor aposentado, mas trabalha na PUC do Paraná. Continua trabalhando com o método Letts-Boltzmann e com melhorias dessa metodologia para a solução de problemas importantes que envolvem o escoamento de gases. Então, o professor Felipe é com certeza uma das maiores autoridades em teoria cinética e em Letts-Boltzmann que nós temos hoje atualmente no mundo. Então, é um cara muito próximo, né, muito fácil de a gente conversar. O modelo Letts-Boltzmann ele é considerado um modelo mesoscópico de partículas. Porque quando a gente fala em modelo mesoscópico, significa que ele está entre a escala macroscópica, onde as equações Navier-Stokes são aplicáveis, e o modelo microscópico, onde a gente que envolve a dinâmica molecular, onde a gente modela a dinâmica de cada uma das partículas que está no sistema. Então, uma situação intermediária onde se usa funções de distribuição é conhecida como um método mesoscópico, é reconhecido como um método mesoscópico. Aqui o que se faz é assim, considera-se que a função de distribuição ela pode ser associada apenas pelo número pequeno de velocidades. Diferente da função de distribuição contínua, onde você tem um número infinito de velocidades, aqui a gente define um número finito. Então, por exemplo, essa rede em duas dimensões que está apresentada aqui, ela apresenta 9 velocidades. Então, ela apresenta 8 partículas, 8 possibilidades de velocidade e uma situação onde as moléculas estão em repouso. Logo, a gente define aqui uma função de distribuição de velocidades discreta para simular, né, para modelar um determinado sistema de partículas, um determinado gás. A gente utiliza então uma rede discreta também para isso. Então existe a discretização do espaço, como vocês podem ver aqui. As propriedades macroscópicas, como massa e quantidade de movimento, são obtidas a partir da função de distribuição, da seguinte forma, de maneira muito similar àquela que a gente utiliza em teoria cinética. Então a densidade, aqui ela é a soma dFi, onde dFi é a função de distribuição discreta, e aqui a quantidade de movimento, né, ρu, seria a soma de Fci. É muito comum na aplicação do método Letts-Boltzmann se considerar que a massa das partículas ela é unitária. Então, muitas vezes se confunde a densidade com o número de partículas numa determinada região do espaço. Então, essa massa, dessa forma aqui. Aqui nós temos uma visão de como isso é feito, né? Então, você tem uma rede discreta, as partículas podem ser encontradas apenas alguns pontos do domínio, elas podem se deslocar num número de velocidades finito, como nós já discutimos. E aqui a gente tem uma visão, né, da função de distribuição. Numa situação, por exemplo, que envolve um movimento macroscópico nessa direção ali. Que a gente poderia imaginar uma situação assim. Então, por quê? Porque você tem uma probabilidade maior de ter moléculas nessa direção, na direção F1 aqui, na direção F4. Quando a gente abre essa função de distribuição, a gente tem aquilo que a gente viu em sala de aula ali. Então, a função de distribuição associada a diferentes velocidades, a diferentes direções que são apresentadas aqui.
Então lá a gente viu que em condição de equilíbrio essa função é uma maxwelliana, né? Considerando então infinitas possibilidades, né? Infinitas velocidades possíveis. A discretização no espaço ela é feita dessa forma, como está ilustrado aqui. Imagine que nós temos um meio poroso. Então esse meio poroso ele é dividido em vários sítios, né? Cada sítio então pode ter um número de moléculas. Então a discretização mais simples ela considera exatamente esses elementos de volume, pensando em termos de um mapa de pixels, que você pode ver aqui. É possível considerar situações onde existe curvatura das superfícies, então existem metodologias para isso. Quando se analisa a discretização das velocidades, você pode assumir diferentes modelos. Então os modelos mais utilizados são esses aqui, em 2 dimensões. Nós temos o modelo D2Q9. Então em 3 dimensões nós temos o modelo D3Q19. Então em 3 dimensões nós temos 19 velocidades possíveis. Temos modelos também com 15 velocidades, modelos com um número de velocidades ainda muito maior que esses que estão apresentados aqui. Número de velocidades é especialmente importante quando se deseja simular problemas que apresentem gradientes térmicos. Aí o número de velocidades aumenta. Então existem várias redes possíveis. Então o professor Felipe, naquele trabalho que eu referenciei ali, apresenta realmente muitas possibilidades, né, e diferentes equações associadas, distribuições de desequilíbrio associadas a cada uma dessas redes. A equação de evolução da distribuição ao longo do tempo, numa determinada posição x, ela é dada dessa forma aqui. Olha. Então, para chegar nessa relação, o que a gente tem? A gente tem a equação de Boltzmann, nessa forma aqui. Ela se usa um esquema de diferenças finitas ou algo parecido, de modo que a gente consiga resolver esse termo. Vamos desprezar o efeito de forças externas, vamos ficar só com essa relação aqui. Então, a gente usando um esquema de diferenças finitas, a gente pode mostrar que essa equação ela assume a seguinte forma, onde o termo colisional é esse aqui. Ó. Então, o efeito das colisões, ele entra justamente nesse termo aqui. Qual é a ideia? A ideia é você alterar a função de distribuição devido ao efeito de colisões em cada tempo. Então, um dos termos de colisão mais utilizados, assim, dada a sua simplicidade, é o operador BGK. Criado, né, introduzido por Batnagar, Gross e Krug nos anos 50. Então, e ele tem essa forma. É um termo que é um termo de colisão que usa como referência um tempo característico associado ao processo colisional, né, um tempo de relaxação que está aqui. Então, a colisão é sempre uma diferença entre a função de distribuição local e a função de distribuição de equilíbrio. E mais um termo associado à frequência colisional, aqui, associado ao tal. Aqui. Então, o que se faz é sempre evoluir, né, alterar. Se define inicialmente uma função de distribuição para o domínio e você sucessivamente fica ajustando aquela função de distribuição de acordo com o operador de colisão. Para a função de distribuição de equilíbrio, se utiliza a distribuição maxwelliana, a distribuição de Maxwell-Boltzmann, como a gente já viu. Só que como a gente tem um número limitado de velocidades, é comum se utilizar uma função de distribuição truncada, até a ordem ao quadrado, né? Porque ela exige menos esforço computacional e realmente você não precisa de mais informação quando você busca, por exemplo, a modelagem de problemas que envolvam apenas o transporte de massa e de quantidade de movimento. Então você pode usar essa função de distribuição de equilíbrio dessa forma aqui. A equação de evolução, então, ela fica escrita dessa forma. Ela é baseada em 2 etapas de colisão e propagação. Então, na propagação, as partículas elas viajam das situações vizinhas para um determinado sítio, que está aqui. Ó.
Então, as partículas têm essas velocidades na direção vizinha. Então, após ΔT, elas se encontram no sítio. E, depois disso, colidem. Quando elas colidem, as funções de distribuição são alteradas e elas são novamente propagadas para as direções vizinhas. Então, é um modelo bastante simples da gente implementar do ponto de vista numérico. Você sempre tem uma etapa de colisão, uma etapa de propagação. Então, tanto a etapa de colisão e propagação são descritas por essa relação. Como é que isso é feito, né? Olha, sempre se tem uma distribuição num determinado sítio, a distribuição Fi. Essa distribuição ela é alterada seguindo esse termo. Aí se obtém, então, uma função de distribuição linha, resultante do processo colisional, e depois, que seria essa aqui, e depois isso é propagado para a vizinhança. Então isso depende, né? Se a gente faz etapa de propagação e colisão ou colisão-propagação. O que interessa é que são essas duas etapas a base. O tempo de relaxação, como eu já vou mostrar para vocês, isso está relacionado à viscosidade do escoamento de um ponto de vista macroscópico. Para representar a condição de não escorregamento, ou seja, aquela condição onde o fluido apresenta velocidade nula junto à parede, se considera a condição chamada de Boussingack. A condição de Boussingack é assim, olha, nós podemos imaginar duas partículas ou grupos de partículas que se aproximam da parede dessa forma, no tempo t. No tempo t mais dt, elas estarão nessa posição aqui. Então, ela bate e volta na direção contrária que ela estava. Aqui, então, ela está na direção, quando ela bate, encontra o sítio, ela volta na direção oposta. Então, ela bate e volta na direção oposta. Isso é suficiente para a gente obter uma situação onde a velocidade junto à parede, justamente nessa região aqui, ela é zero. A velocidade do fluido junto à parede acaba sendo zero. Então, dada uma vez que a gente faz esse processo dessa forma, onde o sítio do sólido é posicionado como esse esquema aqui, isso aí é chamado de halfway Boussingack. Então, a velocidade zero para o fluido era obtida exatamente no meio entre o sítio sólido e o sítio que contém o fluido. A gente pode mostrar que, se a gente considerar a conservação da massa, a conservação da quantidade de movimento, juntamente com a análise de Chapman-Skog, que é um método multiscala, que nós podemos mostrar que as equações macroscópicas para aquela dinâmica microscópica que a gente acabou de ver são essas aqui, olha, que são as equações de Navier-Stokes numa condição de escoamento incompressível. Então, é incrível, né, observar isso. Note que, né, para aquela situação que a gente viu ali, a equação do gás, como é um gás não interagente, onde as moléculas não interagem por forças intermoleculares, a equação de gás é uma equação de gás ideal, onde a pressão é igual a velocidade do som ao quadrado vezes a densidade do gás. A viscosidade, como eu mencionei, ela depende do tempo de relaxação e também da velocidade do som. É incrível, né, observar que mesmo com toda aquela simplicidade que a gente viu para esse sistema microscópico, o comportamento macroscópico ainda seja condizente com aquilo que a gente observa na prática. Então é por isso que a gente, em alguns momentos na nossa disciplina, a gente falou assim, a gente precisa considerar apenas aquela informação essencial de um ponto de vista microscópico. E depois que você toma a média, se você considera aquilo que é essencial, a média é recuperada, né? E o comportamento é condizente com aquilo que a gente espera de um fluido real. Então, essa característica até permitiu que o Kadanoff, em 1986, citasse a seguinte frase, né? Que o comportamento macroscópico de fluidos ele é pouco sensível à dinâmica microscópica super complexa
que é envolvida em tais sistemas. Isso realmente é uma grande vantagem. A gente considera apenas algumas informações microscópicas e já consegue um comportamento macroscópico coerente com aquilo que é observado na prática. Agora eu gostaria de mostrar para vocês, pessoal, algumas aplicações desse método para problemas típicos que são encontrados em diferentes aplicações de engenharia. O primeiro problema que eu gostaria de apresentar para vocês é a formação, o escoamento em torno de um cilindro que permite a formação daquela esteira de von Karman. Aqui nesse caso a gente considerou um Reynolds de 480 e o tamanho do domínio é de 1001 para o comprimento, e de 401 sítios para a altura. Aqui vocês podem observar a dinâmica obtida. Então o que nós temos aqui? Inicialmente eu tenho um pequeno cilindro, é uma simulação em 2 dimensões, e essa simulação em si, eu inicializei o domínio considerando o escoamento potencial como base. Isso foi feito para a gente evitar as ondas mecânicas que surgem quando a gente inicializa, força o fluido a se mover muito rapidamente. Então surgem várias ondas. Ainda vocês conseguem observar algumas ondas aqui. Olha aqui, ó. Então o escoamento se desenvolve, mas é um escoamento que apresenta uma certa instabilidade. E a partir de um determinado momento, você nota a formação de pequenos vórtices, que começam a se desprender atrás do cilindro. Então você vê que essa é a razão pela qual muitas vezes você tem vibrações em aeronave. Então isso é um problema típico que ocorreria em torno dos trens de pouso de uma aeronave. Então essa oscilação no campo de pressão, no campo de velocidade, leva a uma oscilação também no campo de pressão. Então provocando vibração no sistema. Aqui nós podemos ver alguns resultados desse tipo de análise. Quando nós estamos preocupados aqui com o cálculo do arrasto, arrasto aerodinâmico. Então, o que nós podemos ver aqui é que os resultados para o arrasto, eles estão mostrados aqui nesses losangos cheios aqui, e a gente vê que os resultados para diferente, uma faixa ampla de Reynolds, aqui nesse caso foi considerado até Reynolds 200, porque acima de 200 começa a aparecer alguns efeitos tridimensionais no escoamento. Mas você vê que os resultados obtidos por esse método estão completamente inconforme com os resultados esperados e apresentados por outros autores na literatura. Aqui nós podemos ver a comparação entre o perfil de velocidade, em termos das linhas de corrente, entre o resultado obtido por LBM, acima, e o resultado experimental, fornecido por Taneda em 1956. A gente vê que em termos qualitativos a comparação é muito boa. Mesmo o cilindro aqui apresentando uma discretização bem fraca, na verdade, uma discretização bem baixa, de fato. O cilindro é bastante rugoso nessa situação. Mesmo assim, a comparação é bastante boa. Uma outra aplicação onde o método Letts-Boltzmann apresenta excelentes resultados é para aquela que envolve transporte de fluidos através de meios porosos. Então, quando nós estamos interessados em medir a permeabilidade de um determinado material poroso. Então, a permeabilidade é uma medida da capacidade com que o material tem em transferir, em transmitir fluido através dele. A gente pode medir a permeabilidade considerando a lei de Darcy, que relaciona uma diferença de pressão aplicada a uma vazão, e a parâmetros geométricos envolvidos, como a área da seção transversal, como vocês podem ver aqui, ao comprimento, e considero também aqui uma propriedade do fluido, que é a viscosidade do fluido. Então o que a gente faz na prática é assim, eu vou lá, uso uma bomba e injeto uma vazão bem definida, meço a diferença de pressão.
quantifico esses parâmetros geométricos aqui e, com isso, a partir dessa relação, determina a permeabilidade. Então, essa relação foi fornecida por Darcy em 1856. Então, ela é bastante utilizada para medir a permeabilidade de meios porosos em geral. Inclusive, a permeabilidade de materiais que são anisotrópicos, né? Ou seja, que apresentam permeabilidades diferentes dependendo da direção do escoamento. Então aqui a gente tem alguns exemplos como as rochas sedimentares, os arenitos, que apresentam diferentes permeabilidades dependendo da direção que o escoamento se dá. Então aqui você teria com certeza uma permeabilidade diferente nessa direção do que a permeabilidade nessa direção. Aqui a gente vê, né? Então, quando a gente considera papel carbono, né, ou um tecido feito com fios de carbono dessa forma, então você vê que dependendo da condição de escoamento, se é paralelo, né, se é perpendicular a esse perfil ou não, se tem diferentes velocidades, diferentes permeabilidades. E aqui, se a gente considera um caso mais explícito ainda, que é o de um conversor catalítico, do escoamento nessa direção apresenta uma permeabilidade, mas nessa direção aqui a permeabilidade seria aproximadamente zero. Uma aplicação interessante para o cálculo de permeabilidade envolve o uso de cimento asfáltico, né, como pavimento. Então, o cimento asfáltico é um material poroso, ele apresenta uma determinada permeabilidade. Só que, dependendo da permeabilidade, isso não pode ser danoso para a sua qualidade, para seu tempo de vida. Então, imagina uma situação de o material ligante, que é feito asfalto, ele não se adere tão bem aos grãos, como está mostrado aqui. Quando essa aderência não é forte o suficiente, o que acontece é que, dependendo da condição da molebilidade da água, a água ela pode penetrar entre os grãos e diminuir a resistência do asfalto. E o que acontece é que, né, em função do uso constante desse pavimento, podem surgir trincas, diminuindo completamente o tempo de vida desse pavimento. Então, determinar a permeabilidade é algo importante nesse tipo de aplicação, porque realmente a presença de água, um cimento asfáltico muito permeável, pode acarretar justamente esse problema de aumentar as chances do problema de trinca por fadiga, né, em função dessa diminuição da resistência do asfalto provocada pela presença de água. Uma aplicação muito interessante que foi fornecida aí pelo Cutey em 2006 é essa aqui, olha, que é o cálculo da condutividade hidráulica de agregados compactados e de amostra de asfalto. O que o Cutey fez foi analisar qual seria a permeabilidade de agregados, considerando diferentes peneiras, né, para separar esses grãos. E também ele analisou, né, como que seriam a permeabilidade de amostras asfálticas. Então, para fazer isso, ele obteve a amostra, né, o agregado e a amostra de asfalto, e usou um microtomógrafo para adquirir uma imagem digital. Depois da imagem digital, ele utilizou o método LBM para calcular a condutividade hidráulica. Condutividade hidráulica e permeabilidade são praticamente a mesma propriedade, só existe uma dependência do fluido entre elas, né? Então, a condutividade hidráulica depende também do peso específico e da viscosidade do fluido. Então, enquanto a permeabilidade é uma propriedade puramente geométrica, não depende do fluido utilizado na análise. Aqui tem alguns detalhes do tamanho da amostra. Eles consideraram amostras de 77 centímetros de altura e 15 centímetros de largura, né, de diâmetro. Então, já por causa dos agregados, que não envolviam o material ligante, que consolida o asfalto, eles consideraram então diâmetros de alturas de 13 centímetros com diâmetro de 10 centímetros. Então, vários agregados diferentes. Aqui a gente tem um resultado já da simulação mostrando
que existe um escoamento preferencial do fluido, existem regiões que são realmente muito mais acessadas e entram em contato mais constante com a água ao longo do tempo. Então essas regiões tendem a sofrer mais devido ao efeito da presença de água e a diminuição da resistência do asfalto em função daquele efeito associado à penetração da água entre os grãos, como nós vimos ali no slide anterior. Aqui alguns resultados que mostram as condutividades hidráulicas para a água comparando com o resultado experimental. O que eles notaram foi que as condutividades obtidas pelo método LBM, que são essas aqui calculadas, eram, no caso dos agregados, eram um pouco maiores do que os dados experimentais. Isso permitiu até que eles pudessem apontar algumas falhas de erro no resultado experimental, porque eles sabiam que pequenas bolhas podiam se formar de ar no experimento, o que, de certa forma, bloqueariam algumas regiões do meio poroso, diminuindo a permeabilidade da amostra. Então, nesse caso, como no modelo numérico você tem apenas o sólido, você não tem a presença de bolhas, você tem a simulação apenas de um fluido através da rocha, essas bolhas não diminuiriam a permeabilidade do fluido e, dessa forma, em comparação com o experimental, a permeabilidade, assim como a condutividade hidráulica, seriam um pouco maiores. Quando eles compararam isso, as medidas com as amostras de asfalto, eles viram que os resultados eram muito bons, né? Você vê quando os resultados caem sobre essa linha aqui, a gente sabe que existe uma boa correlação entre os resultados experimentais do eixo X e os resultados simulados no eixo Y. Então, uma outra possibilidade de erro que foi apontada no artigo é justamente a dificuldade de se manter um gradiente hidráulico ou uma diferença de pressão baixa o suficiente para que a velocidade não fosse muito alta a velocidade do fluido não fosse muito alta através do agregado. Porque aquela lei de Darcy é válida apenas quando o Reynolds ele é menor do que 1, ou na faixa de 1. Então, os seus Reynolds são muito maiores, a equação de Darcy deixa de ser válida, isso significa que o cálculo de permeabilidade ele também não é mais preciso. Um outro estudo em que nós estivemos envolvidos com relação à aplicação do modelo Letzi-Boltzmann foi a análise da estrutura interna dos nossos ossos, conhecidas como estrutura trabecular. Essa estrutura, a qualidade dela é muito importante para a resistência mecânica do nosso esqueleto. Pessoas que são acometidas pela osteoporose têm essa estrutura interna afetada e com isso acabam tendo um risco de fraturas bastante aumentado. Isso ocorre especialmente para pessoas mais idosas. Só para vocês terem uma ideia, em geral, 30% das pessoas que são acometidas por uma fratura de quadril, uma das fraturas mais sérias que nós podemos ter, elas acabam após um ano falecendo, em função da diminuição da qualidade de vida, em função da presença, do aparecimento de doenças oportunistas. Então é algo que tem uma importância social considerável. Aqui nós temos 3 amostras de estruturas trabeculares para diferentes situações. Na primeira nós temos uma estrutura bastante normal, compacta, bem fechada. Na segunda já temos o acometimento das primeiras fases da doença, uma estrutura osteopênica, e no final realmente uma estrutura osteoporótica, já bastante acometida pelo efeito da osteoporose. Nesse estudo que nós fizemos foi auxiliar, de fato, na avaliação de alguns parâmetros geométricos associados à qualidade da estrutura trabecular, usando então análise de imagens, usando Letzi-Boltzmann, com o objetivo de tentar graduar a intensidade da osteoporose nas amostras analisadas. Então, isso forneceria uma maneira de a gente tentar estipular qual é o grau de evolução da doença de acordo com a análise dessa estrutura interna.
Uma das propriedades que nós calculamos é chamada de tortuosidade. A tortuosidade ela é definida como a razão, pelo menos a definição mais simples, a razão entre o comprimento geodésico, que é o comprimento que acompanha a forma característica, e entre dois pontos, entre um ponto A e um ponto B, e a distância euclidiana associada, né, pensando na menor distância entre os dois pontos. Então nós temos aqui a distância euclidiana, nesse caso, ela segue, se a gente considerar aqui uma foto aérea do rio Itajaí-Açu, lá na região de Navegantes, nós observamos que o comprimento geodésico é o menor comprimento, olha, que acompanha o desenho do rio. Seria esse aqui, olha. Então a gente calcula esse comprimento e compara com a linha reta entre os pontos A e B. Como a gente percebe, essa estrutura, né, o rio Itajaí-Açu, ele apresenta uma tortuosidade bem maior do que 1. A gente consegue classificar diferentes intensidades, né, diferentes estruturas baseadas na tortuosidade. Quando nós estamos falando em LBM, a tortuosidade ela é extraída a partir dos campos de velocidade. Então, é possível calcular a tortuosidade considerando uma média sobre todo o domínio da velocidade do escoamento sobre a média de uma componente específica na direção do fluxo, na direção do escoamento. Então, você compara, faz uma média entre a velocidade total e a média associada à componente na direção do escoamento. Então, essa é uma maneira de obter a tortuosidade usando o LBM. Ou usando, na verdade, qualquer método que permita o escoamento de fluidos. Em particular, esse estudo ele foi feito com uma parte dos ossos chamada de rádio distal, né, que é essa região mais embaixo aqui, de pessoas vindo de amostras de pessoas que já faleceram. Então essas amostras foram levadas para o microtomógrafo e elas foram escaneadas. E uma imagem então digital em 3 dimensões foi reproduzida, de modo que a gente pudesse analisar isso usando um método numérico. Esse aqui é um dos resultados que a gente obteve observando as linhas de corrente do escoamento, uma direção específica. Então, lá nesse caso foi uma estrutura, vocês podem ver uma estrutura tridimensional. A rede que a gente utilizou foi a rede D3Q19. Aqui eu tenho 2 vídeos que mostram, né, como é essa estrutura, né, formada pelas linhas de corrente. Aqui considerando as linhas de corrente ao longo da direção Y, vocês podem ver que ela é bem tortuosa. Aqui você pode observar o escoamento na direção Z. Então, nitidamente, a gente já percebe que existe uma diferença entre a direção Y e a direção Z. Isso nesse caso, é uma estrutura compacta, uma estrutura aqui trabecular normal. Isso acontece porque a estrutura óssea do nosso corpo ela se desenvolve de acordo com a direção do campo gravitacional. Ela se torna mais resistente de acordo com a direção do campo gravitacional. Isso significa que a estrutura ela tende a ficar mais alinhada com o campo, né? Enquanto a gente analisa o escoamento na direção Z, que corresponde à direção do campo gravitacional, você observa essa estrutura, essas linhas de corrente mais alinhadas. Aqui nós temos a simulação do escoamento e uma amostra trabecular normal. Então a gente pode ver que é uma estrutura super compacta. Dada essa característica, até eu precisei omitir parte da estrutura para poder ver as linhas de corrente. O cálculo da tortuosidade usando LBM é esse aqui, olha, o primeiro que está mostrado aqui. Ó. Nessa situação a gente considerou o campo de velocidades para análise da tortuosidade, como eu mencionei anteriormente.
Nessa situação, a gente viu que a tortuosidade está em torno de 1,05 para essa situação. Também calculamos a velocidade máxima do escoamento. Então, a gente vê que nesse caso ela está em torno de 8 vezes 10 na menos 4 do espaço de rede por passo de tempo. Isso aí considerando unidades de modelo, porque a gente queria fazer apenas um comparativo. Nesse trabalho, a gente também usou um outro método baseado em análise médica para calcular a tortuosidade. Nessa estrutura, você vê que essa estrutura normal, a gente percebe que as linhas de corrente são tortuosas, né? O fluido ele não segue um caminho tão alinhado com a direção do gradiente que foi imposto no sistema. Já nessa situação, nós temos uma amostra osteoporótica, de fato. Então, uma amostra de osso já bastante acometida pelo efeito da osteoporose, que a gente vê que as linhas de corrente estão muito mais alinhadas. Isso significa que a tortuosidade ela é maior, a tortuosidade ela é menor nessa situação. Então, ela tende a 1 nesse caso. Então, a gente nota também que a velocidade envolvida, a velocidade máxima calculada para esse escoamento, ela é bem maior do que a velocidade encontrada considerando uma estrutura tubercular normal. Então, isso aqui está em torno de 6, 7 vezes maior do que no caso da estrutura normal. Então, isso aqui são 2 parâmetros, olha, que podem servir para a gente graduar justamente o acometimento da osteoporose em estruturas trabeculares. Então, usando a tortuosidade e a velocidade máxima de um fluido que passa através dessa estrutura. Até o momento, nós consideramos situações onde a gente tinha apenas um fluido no sistema. O modelo LBM ele permite que a gente inclua a interação entre partículas. Isso significa que eu posso trabalhar com mais fluidos no sistema. Outra situação é assim, eu manter apenas uma partícula no sistema, mas no momento que eu incluo a interação entre partículas, eu incluo efeitos não ideais. Isso significa que em condições específicas, a gente pode observar a separação de fases e observar uma mistura bifásica líquido-vapor no sistema. Existem vários modelos na literatura do LBM que permitem a inclusão de interação entre partículas e, consequentemente, a simulação de escoamentos bifásicos, escoamentos multicomponentes no sistema. Um dos modelos que é bastante utilizado é o modelo Shanchen. O modelo Shanchen ele introduz um tipo de interação que se dá apenas entre os primeiros vizinhos, aqueles vizinhos que estão aqui nessa região mais próxima de um determinado sítio. E o potencial de interação é um potencial que envolve um determinado fator G, que é a intensidade da força, e 2 funções associadas ao sítio X e a um sítio Y. Essas funções, em geral, são funções do número de moléculas, do número de partículas que é encontrado em cada um dos sítios. Então, esse potencial significa, como ele é um potencial que inclui apenas os primeiros vizinhos, a gente nota aqui, quando isso é C, o valor da constante que aparece aqui é bem definido, é o valor GC. Quando essa distância entre os sítios é maior do que a distância C, a gente considera um fator 0. Então, você considera realmente a interação entre primeiros vizinhos. É possível a gente relacionar aquele potencial, como nós vimos na disciplina, nós podemos relacionar o potencial a uma determinada força. Nessas condições, envolvem um sistema discreto, em termos de velocidades, temos algumas velocidades apenas, a gente consegue calcular a força, o gradiente, usando uma soma dessa forma aqui. Então, em termos do gradiente do potencial, a gente chega nessa expressão que envolve alguns parâmetros da rede, alguns parâmetros geométricos específicos da estrutura da rede discreta que nós estamos utilizando. Então, isso aqui inclui a força de coesão, a força entre partículas iguais.
E ela entra a partir da alteração da velocidade de equilíbrio na função de distribuição de equilíbrio. É assim que essa força é incluída no sistema. Aqui a gente pode incluir outros tipos de força, como a força gravitacional, uma força de adesão com uma parede sólida e assim por diante. Quando a gente faz a análise de Chapman-Skog, desse modelo, a gente observa que a equação agora de estado obtida não é mais apenas uma equação de gás ideal, e sim uma equação de estado não ideal, que inclui o termo de interação, assim como a equação de Van der Waals, ela tem um termo adicional que depende da densidade das fases, que depende da intensidade da interação entre as moléculas. Então, essa é a equação obtida. E, dessa forma, o que acontece é que a gente começa a observar efeitos associados à separação de fases. Então, e a gente observa um diagrama pressão-densidade similar ao que a gente observaria no caso de um diagrama de uma equação de Van der Waals. Aqui eu tenho até uma simulação que mostra essa separação de fases acontecendo num sistema. Nessa situação, as moléculas, o sistema é inicializado, você tem aqui regiões com um pouco mais moléculas representadas pela região vermelha, menos moléculas representadas pela região azul, pelas regiões azul. Então, a princípio, é um sistema uniforme. Você tem apenas uma flutuação no número de moléculas local. Essa simulação ela é inicializada já em condições que a gente observaria a presença de mistura no sistema. Então, o que acontece? Que se você tem uma situação onde o sistema deveria estar numa condição de mistura e está numa condição de gás, qualquer perturbação vai fazer com que ele evolua para a separação de fases. E é isso que nós temos aqui. Olha. Então, aqui a gente nota a formação de gotas, uma vez que as forças intermoleculares existem, entre partículas existem, e esse sistema ele tende a evoluir separando as fases até que, nesse caso, a gente tem apenas uma gota no sistema. Isso acontece porque as gotas menores, do ponto de vista termodinâmico, elas são estáveis. Então, elas tendem a evaporar, enquanto as gotas maiores, elas tendem a crescer nesse processo. Então, essa é uma simulação que mostra a formação, né, de uma mistura no sistema, onde você tem, então, uma região que é uma região que apresenta a fase líquida e outra região, que é a fase que está em azul, nesse caso, que apresenta a fase gasosa. Como a gente utiliza condições periódicas e contorno, a gente vê, olha, uma parte da gota aqui e outra parte em cima. É a mesma gota, né? A gente usa aqui condições periódicas, então isso é normal. Então, as moléculas que saem pela parte de cima são reinjetadas na parte de baixo. Uma outra situação interessante que pode ser simulada agora a partir dessa condição de estabilidade entre duas fases. Então, como a gente consegue simular a mudança de fase, a gente consegue simular condições em que as fases estejam estáveis, assim como uma mistura de água e vapor d'água. Esse é um exemplo que mostra um experimento dinâmico que envolve uma torneira gotejante. A ideia aqui é você simular a formação de gotas no sistema. Para fazer isso, eu considerei uma rede pequena, de fato, para esse caso, de 125 por 255 sítios, uma razão de densidades entre as fases de 20, e aqui um ângulo de contato de 164. Eu já vou mostrar o que é esse ângulo de contato. E uma força gravitacional em unidades de rede de 8 vezes 10 a menos 5. A gente pode converter esse valor por uma condição em termos de metros por segundo ao quadrado, para a gente saber o equivalente. Mas, em geral, a gente trabalha com unidades de rede do sistema. Então, aqui, como é que a gente fez para simular uma gota gotejante? Na verdade, eu considerei um domínio, considerei uma placa aqui embaixo com um determinado orifício, como está apresentado aqui. E como a gente utiliza condições periódicas de contorno, as partículas que saem aqui embaixo, elas são reinjetadas em cima.
Então você consegue criar um fluxo contínuo aqui de baixo para cima entre moléculas. Aqui vocês podem ver esse experimento. Bem, aqui nós temos o domínio de simulação. É apresentada uma imagem já relativa aos primeiros instantes após a condição inicial. Na parte de baixo nós temos o líquido, na parte de cima nós temos o vapor em branco, e note que nós temos também na parte inferior ali uma placa com um orifício. Como nós temos condição periódica de contorno, o líquido que sai por baixo ele é reinjetado em cima. Então perceba que a partir de um determinado ponto o escoamento ele entra num regime permanente, então a formação se torna regular das gotas. Então isso é para mostrar, né, a capacidade desse modelo em trabalhar com situações muito complicadas, né? Você realmente simular uma torneira gotejante não é algo simples. E o modelo Let's Bolt nesse sentido ele apresenta muitas vantagens a algumas ferramentas convencionais. Tem os seus problemas também, né? É um modelo, mas ele, para simulação de situações dinâmicas, para situação que envolve escoamentos em meios porosos, ele é realmente muito poderoso. Uma outra situação que também pode ser simulada é assim, nem sempre a gente obtém uma torneira gotejante quando a gente abre a nossa torneira na pia. Então, algumas vezes você obtém um filamento contínuo. Então, para obter esse filamento contínuo, em geral o que a gente faz é assim, aumenta um pouco a vazão. Para aumentar a vazão nessa situação, o que eu fiz foi aumentar o tamanho do orifício. E aqui vocês podem ver o resultado. Note que nessa situação a instabilidade existe também, só que como a vazão é um pouco mais alta, não há a formação de gotas, como acontece no caso anterior. Aqui nós temos uma comparação qualitativa também mostrando a habilidade do modelo em mostrar realmente essa diminuição da seção do filamento líquido ao longo de Y, que também acontece na prática. Isso aqui foi só para ilustrar, né, a capacidade do modelo em simular algumas situações bastante complexas, de fato. Agora nós temos uma outra situação que envolve já uma estrutura um pouco mais complexa, né, com relação à injeção de fluidos em meios porosos. Essa aqui é uma aplicação considerada para analisar a estrutura interna de um material poroso. Isso é chamado de experimento de pressão capilar, né, para obtenção da curva de pressão capilar. O que se faz nesse tipo de experimento é assim: você tem um fluido que preenche a estrutura porosa e você injeta um outro com o objetivo de fazer com que esse fluido acesse as estruturas internas e me forneça alguma informação sobre essas estruturas internas. Esse tipo de experimento é feito em geral com mercúrio. Então o fluido vermelho nesse caso seria um mercúrio e o fluido azul seria vácuo. Então seria um vapor de mercúrio, uma condição mais de rarefação nessa situação. Então o que se faz é assim, você injeta o mercúrio e à medida que monitora o volume injetado e monitora as pressões envolvidas. A partir dessa quantidade de mercúrio injetado e da pressão associada àquela injeção de fluido, nós podemos extrair, por exemplo, a distribuição de tamanho de poros desse sistema. Então é uma ferramenta muito útil usada em análise de meios porosos, que nessa simulação a gente considerou 500 por 602 sítios. A pressão ela é variável, como vocês vão perceber, porque o fluido ele não penetra espontaneamente na estrutura porosa, nessa condição quando nós temos um ângulo de contato de 180. Então ele precisa ser forçado a entrar no domínio. Então nós temos como condição inicial, né, o fluido azul preenchendo toda a estrutura porosa, tem um fluido vermelho acima que vai ser forçado a entrar no sistema. Perceba que na parte de baixo nós temos uma pequena estrutura que representa uma membrana. O objetivo dessa estrutura é evitar que o fluido vermelho entre no reservatório de baixo. Então você quer, na verdade, nesse tipo de experimento, você quer que o fluido azul acesse
a maior região possível dentro da estrutura porosa a fim de extrair informações de tal estrutura. Esse experimento é sempre feito assim. Toda vez que a pressão se estabiliza, você aumenta de novo a pressão. E ele vai penetrando. Então por isso que você vê esses saltos na pressão. Uma propriedade extremamente importante quando nós estamos analisando o escoamento em meios porosos é a molebilidade. A molebilidade, ela me diz sobre a capacidade que um fluido tem de molhar uma determinada superfície. Aqui nós temos três situações bem distintas. No primeiro caso, nós temos uma situação onde existem três fases: ar, água e acrílico. Quando essas três fases entram em equilíbrio, e a gente analisa, né, uma foto dessa gota em contato com o acrílico, a gente percebe que existe um determinado ângulo entre a superfície sólida e a interface água-ar aqui. Ó. E esse ângulo é chamado de ângulo de contato. Ele é uma maneira de a gente quantificar a molebilidade do sistema. Quando o ângulo de contato ele é menor do que 90 graus, a gente diz que esse líquido, né, que está aqui, ele molha a superfície. Nessa situação nós temos o oposto. Nós temos aqui água com óleo e calcita. Isso é um tipo de aplicação comum em engenharia do petróleo, onde você está analisando as características de um reservatório. E se busca determinar a molebilidade. Então se faz um experimento que envolve as três fases que são encontradas nesse tipo de sistema. Nesse caso específico, uma amostra de óleo, de petróleo, uma amostra de água e uma amostra de calcita, que é um tipo de mineral bastante comum em reservatórios. E a gente nota o quê? A gente nota que se você medir o ângulo de contato entre essas duas estruturas, você vai ver que a estrutura é sólida, que você tem um ângulo. Se a gente analisar esse ângulo, você vai perceber que aqui, olha, esse ângulo aqui ele é bem maior de que 90 graus. Então, nessa situação, nós temos uma condição que o óleo ele não molha a superfície sólida, ele é não molhante para a superfície sólida. Então, esse ângulo aqui é ângulo 130, 140 graus. Quando a gente passa por uma situação de se tem ar, óleo e acrílico, você veja que o ângulo de contato ele já é bem menor do que aquela situação que envolve água. De fato, o ângulo de contato é uma quantidade que depende das três fases envolvidas. Se muda uma das fases, pode mudar completamente o seu ângulo de contato. A gente pode relacionar o ângulo de contato com as tensões interfaciais existentes no domínio. Então nós temos três interfaces aqui. Nós temos uma interface líquido-sólida, isso aqui. Nós temos uma interface gás-vapor sólido, e nós temos uma interface aqui líquido-gás no sistema. Então são três interfaces, a cada uma dessas interfaces nós temos uma energia superficial ou uma tensão superficial, e quando nós podemos relacionar essas três energias, essas três tensões, com o ângulo de contato a partir da equação de Young-Dupré. Então essa é uma equação usada lá quando a gente está estudando capilaridade. No caso do modelo Shansheng, assim como outros modelos LBM, nós podemos perceber que esse modelo também é capaz de simular diferentes molebilidades. Então, desde uma molebilidade que é igual a zero até uma molebilidade de 180. Embora não tenha apresentado aqui, mas a gente consegue simular espalhamento completo, né, e espalhamento completo do vermelho ou espalhamento completo do azul nesse caso. Então você teria uma gota perfeitamente esférica nessa situação, né, sobre a superfície. Então a gente consegue simular qualquer ângulo de contato, ou seja, qualquer adesão entre líquidos, entre fluidos e superfícies sólidas. A maneira que a gente inclui isso no modelo é da maneira similar àquela força que nós vimos ali, a força coesiva. A gente inclui uma força adesiva entre partículas de fluido e partículas de sólido. Então, modificando a intensidade dessa força, que é representada aqui por esse parâmetro W, você consegue mudar, então, passar de uma condição onde o fluido vermelho é fortemente atraído
para a superfície para uma condição onde o fluido azul é fortemente atraído. Então você passa de uma condição de fluido vermelho completamente molhante para uma condição em fluido vermelho completamente não molhante. Você consegue simular todas essas situações. Nessa situação nós temos uma aplicação que envolve molhamento preferencial. Algo que em algumas aplicações é necessário. Você quer fazer com que o fluido ele se espalhe numa direção específica. Nesse caso, a gente tem dois ângulos de contato. Nós temos o ângulo de contato de 47 graus e 83 graus. O ângulo de 47 graus está associado a essas estruturas mais escuras aqui. Então, enquanto o ângulo de 83, as estruturas em cinza aqui. Então, nesse caso, nós podemos simular usando LBM, como vocês podem perceber aqui. Olha. Então, a situação inicial envolve uma gota suspensa sobre essa estrutura de listras que vocês podem ver. Então, no momento que a gente inicializa a simulação, rapidamente as forças começam a atuar. Então, o sistema acaba se espalhando de maneira preferencial nas listras que apresentam maior molebilidade ou menor ângulo de contato. Aqui nós temos a ilustração de um experimento que nós fizemos ali no laboratório, considerando vidro limpo e parafina. Então, aqui a gente acaba observando o mesmo padrão que a gente vê na simulação. Você vê, então, o espalhamento ele é preferencial no vidro limpo, porque o vidro limpo apresenta um ângulo menor do que o ângulo que é observado aqui nas regiões que apresentam a parafina, que são essas regiões aqui. Então, quando o fluido ele é deixado sobre a parafina, ele tende a ser repelido. É essa diferença de afinidade que permite que um surfista possa ficar em cima de uma prancha. Então, porque entre a sola do seu pé e a prancha, nunca vai existir um filamento líquido contínuo. Quando você tem parafina nessa superfície, a água ela tende a ficar na forma mais esférica, na forma de gotas. E quando essas gotas são pressionadas, elas acabam sendo expelidas debaixo da superfície do pé. Então, o que acontece é que o surfista sempre tem o seu pé em contato com a prancha e não em contato com um filme líquido que causaria aí a sua queda, né, durante o surf. Aqui nós temos uma outra situação, uma aplicação onde a gente queria direcionar a gota numa dada direção. A gente queria, nesse caso, fazer com que a gota viajasse nessa direção aqui. Ó. Então a gente usou justamente o molhamento preferencial. A gente definiu os ângulos de contato nessa superfície, de modo que a gente observasse, né, esse deslocamento preferencial numa dada direção. Nesse caso, a superfície era formada como um tabuleiro de xadrez, onde a gente definiu as molhabilidades nessa superfície de acordo com o que a gente queria. Então, a situação inicial envolve a gota no centro da superfície, dessa forma, e no momento que a gente inicializa a simulação, as forças começam a atuar sobre as partículas e consequentemente, sobre a gota como um todo, e a gente observa o escoamento numa direção específica. É diferente da situação que envolve uma superfície perfeitamente homogênea, né? Quando você tem uma superfície homogênea, a gota se espalha em todas as direções. Aqui nós temos uma aplicação mais recente do modelo LBM para uma situação que envolve o escoamento entre água e óleo numa rocha reservatória. Esse tipo de simulação está inserido numa área chamada de petrofísica digital. Então, a petrofísica digital tem o objetivo de simular os processos físico-químicos que ocorrem numa rocha reservatório durante a produção do petróleo. Então, um dos métodos que é bastante utilizado na produção do petróleo é a injeção de água. Então, a água ela é injetada na rocha reservatório com o objetivo de aumentar a pressão interna e expulsar o óleo
até que ele possa ser produzido num poço produtor. Então existem vários fenômenos acontecendo nessa escala, e hoje nós temos trabalhado intensamente aí com a parceria da Petrobras, a fim de tentar entender melhor como é essa dinâmica de fluidos em um meio poroso como uma rocha reservatória. Então é um tipo de problema bastante complicado, mas que representa a vanguarda aí na análise petrofísica de reservatórios. Tanto que essa simulação que foi feita no cluster da Petrobras, usando o algoritmo que foi desenvolvido aqui na UFSCar Joinville, né, por nosso grupo, ele apareceu até numa reportagem da Globo, né, do Jornal da Globo, mostrando, né, o domínio das técnicas de exploração que têm sido utilizadas atualmente no pré-sal. Então aqui vocês podem observar o link se vocês tiverem interesse. Nessa simulação, então, nós podemos ver a presença de duas fases. Uma das fases aqui não está sendo mostrada. Você nota que a estrutura sólida aqui ela está levemente transparente, para que a gente consiga ver o óleo, nesse caso, que está representado em vermelho. E em função, né, da injeção de água que acontece no domínio, das forças, do gradiente de pressão aplicado, você tem o óleo se movendo, nesse caso. Então aqui a gente consegue ver, né, a formação de caminhos preferenciais, a formação de gotas, mostrando que o escoamento ele é bastante descontínuo. Então você vê as gotas migrando separadamente, assim como você tem grandes grupos unidos. Então esse tipo de escoamento ele é um escoamento difícil de você entender, mas que apresenta, né, uma importância significativa se você está tentando entender melhor os fenômenos físico-químicos que acontecem dentro de uma rocha reservatório, com o objetivo de aumentar a produção, de entender melhor como é esse deslocamento que acontece entre a água e o óleo, né? Esse escoamento, água e óleo nas condições de reservatório. Então isso é algo que representa um tema muito estudado, muito analisado hoje dentro de petrofísica, porque a ideia aqui é minimizar a necessidade de você fazer ensaios laboratoriais em amostras. Então, uma das etapas envolvidas na análise de um reservatório é você retirar várias amostras, né, vários testemunhos de um reservatório, analisar a porosidade, analisar a permeabilidade, água e óleo, de modo a poder estimar a capacidade do reservatório em produzir óleo, então buscando determinar a quantidade de óleo que está disponível e assim a capacidade dele ser movido, dele ser extraído do reservatório. Então passa por uma análise laboratorial intensa e que é muitas vezes demorada. Então essa análise pode levar vários meses, até anos, dependendo do conjunto de propriedades que se queira. Aí os métodos computacionais eles vêm então nessa direção de tentar minimizar a necessidade do ensaio laboratorial, uma vez que você pode reproduzir os experimentos de maneira numérica, né, usando um supercomputador. Então, aí você, a princípio, você diminuiria a demanda e, consequentemente, também o tempo necessário para analisar um reservatório, né, para analisar a quantidade de óleo, a capacidade de ser retirado de um reservatório, e isso naturalmente representa um avanço, né, representa uma diminuição de custos envolvidos de produção. Bem, pessoal, era isso aí que eu gostaria de apresentar para vocês, né? Aqui estão algumas das referências que foram utilizadas para a confecção desse material. Bem, pessoal, hoje essa foi a nossa última aula do nosso curso. Eu agradeço imensamente a atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado. Então, um forte abraço para todos vocês, né? Espero que a gente se encontre no futuro aí pelos corredores. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.